Olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma live do quadro Desafio das 5 Chaves. 5 chaves para se libertar dos emaranhados e viver uma vida extraordinária. Vamos chegando, pessoal, tá só começando. E hoje a nossa live será muito especial. Vamos falar sobre relacionamentos. Vamos chegando. Olá, Débora, que alegria tê-la na live de hoje. Já envia essa live para quem vocês acham que precisam compreender um pouco mais do que está travando a sua vida nesse tópico, o que está conectado com o seu sistema familiar, como a constelação pode te ajudar a desenvolver relacionamentos cada vez mais saudáveis. Olá, Merice, querida. Vamos chegando. Deixa eu já trazer a nossa convidada. Olá, Paula. Que alegria já tê-la aqui. Vamos enviar para pessoas que precisam desses conhecimentos, né? Eles não aguentam mais ver a pessoa lá sempre travada, sempre repetindo os mesmos padrões, porque eu já fui assim. Eu vou falar uma coisa para vocês, não vale a pena não. Querido, tá sempre comigo engajando. Olá! Olá, Paula! Seja muito bem-vinda. Que alegria tê-la mais uma vez comigo. Eu sempre sou grato de trazê-la para os meus quadros de lives, né? Porque as lives são muito impactantes, né? Como você, a gente fez uma, mas que realmente ficou marcada para mim. Foi realmente uma conexão muito genuína e eu vejo muito do que eu trago em você. Então, sinta-se em casa, seja bem-vinda mais uma vez, se apresente para o pessoal e já começamos, né? Boa noite, Vitor, tudo bem? Tá me Tá me ouvindo bem? escutando bem? Eu tô te ouvindo bem. Tá um pouquinho alta Tá. a música, pode baixar um pouquinho. Enquanto isso, pode se apresentar, Paula. Tá bom, então eu sou a Paula, eu trabalho com mentoria sistêmica e com constelação familiar, constelação faz 6 anos e mentoria sistêmica há mais de 10 já, porque eu fazia isso já na empresa que eu trabalhava, então eu tive aí 24 anos de empresa, de CNPJ, corporativo, e hoje então eu trabalho com as constelações familiares, dou aula sobre isso, tenho uma formação presencial aqui em Porto Alegre, eu sou gaúcha, e também hoje eu lancei mês passado, 2 meses atrás, uma formação para consteladores, para aprender a constelação individual. Então, basicamente é isso. Assim. Estou sempre nas redes. E essa história é muito bacana, né, Paula? Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos, né? Vamos falar sobre como as redes sociais, como a tecnologia, será que ela realmente está atrapalhando? Vamos nos aprofundar nesse tema, nesse tópico. Mas a Paula, pessoal, ela vem justamente de um meio, né? Do mundo empresarial, da energia do masculino, de estar ali sempre comandando com vários tipos de empresários, de equipes diferentes. E foi muito bacana, né, Paula? A sua transição, claro que não veio de uma forma assim imediata, né? Digamos assim. Tudo acontece com um propósito. Eu acho que traga um pouquinho mais da sua história, porque eu acho que é surpreendente para muitas pessoas que estão passando por desafios assim. Inclusive tem gente na live que eu conheço aqui que viveu o mesmo ambiente lá, tendo que estar sempre no masculino, trazendo decisões, e o quanto isso vai saturando e te afastando da sua polaridade de essência. Sim. Na verdade, né, Vitor, eu hoje percebo que tudo aquilo que eu vivi até o dia que eu decidi que eu ia parar de trabalhar no mundo corporativo me levou até aqui. Então, eu acredito que esse era realmente o meu novo processo de vida. Eu não consigo pensar que eu fiz isso por acaso. Porque há pouco tempo eu percebi que a constelação familiar, principalmente, ela ficou batendo na minha porta, inclusive dentro da empresa.
Então, foi lá que eu conheci constelação, né? Então, eu era gerente de comunicação de um grupo chamado AS Brasil, que é um grupo americano, que é ligado à S Corp, e eu aqui no Sul, eu trabalhava na S Sul, e me reportava a São Paulo. Então, naquela época, eu tinha equipe, eu tinha que cuidar de budget, de orçamento, de planejamento estratégico, de equipe, de liderança. Então, eu passei anos fazendo isso na minha vida. E eu percebo que isso me deu também muita habilidade para lidar com pessoas. Eu sempre desenvolvi pessoas e não é, e eu faço isso hoje com o trabalho, entende? Mas era um outro ambiente. Era um ambiente muito masculino, um ambiente muito competitivo, um ambiente cansativo, e eu já não aguentava mais. Então eu decidi que eu não queria mais isso para mim. Mas eu tenho uma enorme gratidão pelas empresas que eu passei, porque eu aprendi muito e conheci muita gente. Então, quem me vê hoje, quem me conheceu antes, diz para mim que eu sou outra pessoa, que eu não sou a mesma pessoa. Eu sou uma pessoa muito diferente do que eu era antes, e eu acredito nisso. Eu acho que todos nós passamos por um processo para chegar nesse lugar, verdadeiramente. Então, eu passei por uma separação, que para mim foi muito difícil, onde eu reavaliei toda a minha vida, eu vi, não, tá tudo errado, eu preciso olhar de outra forma para a vida. E acabei nesse lugar que eu tô hoje. Então, acho que assim como você, que também tem uma história interessante, as pessoas, elas são tomadas a serviço, sempre em alguma área, e não digo só na nossa, mas em todas, para que elas desenvolvam algo em benefício do outro. Eu acredito nisso. E elas aprendam, né? Aprendam com as suas experiências e se transformem. Então, eu acredito nisso. Eu acho que todas as pessoas têm, sim, um destino e um propósito. E nós precisamos entender isso de um lugar maior, né? Então, eu acho que é nesse sentido, basicamente, né? E a minha ideia aqui hoje, Vitor, eu quero te agradecer o convite, é trazer alguns dados sobre isso, né? Que é realmente algo bem complexo e que tem, sim, tomado muito tempo das pessoas e que tudo na vida tem polaridades. Quando nasce a luz, também nasce a sombra na mesma proporção. Então, as redes sociais, elas também têm isso. Então, a gente pode esperar um pouquinho que as pessoas cheguem. Vou mandar aqui para algumas pessoas a live. Acabei de enviar no grupo também das turmas. Para que as pessoas possam vir e se conectar com a gente aqui. E, Paula, outro dado importante, né, que eu acho que é interessante falar, que você basicamente atua no nicho de relacionamentos, né, dentro da visão sistêmica, com as constelações. Então, diariamente, você é impactada com histórias que eu acredito que envolvam esse contexto que a gente está abordando hoje, da internet dentro dos relacionamentos. Será que realmente isso atrapalha? Será que isso influencia? Ou será que vem de um lugar bem mais embaixo, que muitas vezes a gente não percebe? Eu acredito, né, que quando a gente está desconectado da nossa essência, quando a gente não se conhece, quando a gente não busca identificar a causa raiz dos problemas da nossa vida, como você falou bem, a gente acaba ficando inconsciente sobre essas dinâmicas. Na minha vida, basicamente, foi o que aconteceu muitas vezes, né? Essa repetição de padrões. Então, quando eu cheguei às constelações, primeiramente, o que me levou a chegar às constelações foi justamente perceber que havia um problema acontecendo. Só que tem pessoas que não percebem que o problema ele existe, né? Elas vão acreditando que é o destino, acreditando que são circunstâncias da vida, que Deus realmente jogou todo o karma para a pessoa. Só que a gente precisa encontrar, perceber que existe uma dificuldade, existe um desafio, mas o quanto você quer sair desse desafio, né? O quanto você realmente quer buscar por uma solução, porque senão as pessoas vão continuar repetindo, você vai continuar presa, meio emaranhada, e hoje o que eu vejo muito em você é que você consegue lidar com a sua vida, né, com o seu relacionamento de uma forma cada vez mais leve. Você encontra uma pessoa que está na mesma sintonia, que vai conciliando nessa caminhada, e é isso que é o gostoso, né, da nossa vida.
Exatamente. Eu tive, na verdade, que passar por alguns problemas de relacionamento para eu poder hoje ter um pouco mais de paz, né? E relacionamento amoroso é uma coisa difícil para todo mundo. Não é fácil. É, eu sempre falo para os meus alunos, tem alunos que não têm ainda um relacionamento, né? E tem outros que buscam isso o tempo inteiro. E alguns que têm. Então, quando alguém não tem relacionamento, a pessoa chora porque não tem relacionamento. Quando ela tem relacionamento, ela chora porque ela tem um relacionamento. Porque a ilusão que a gente tem, e que isso vem de uma construção social, é que o relacionamento vai salvar a minha vida. Que eu vou estar muito melhor naquela relação se eu estiver na relação. Se aquela pessoa ela puder me trazer aquilo que falta em mim. E, gente, isso todo mundo fala. Todo mundo fala. Qualquer pessoa do Instagram que olhe para autoconhecimento hoje vai falar a mesma coisa. Só que isso precisa ser muito repetido, Vitor. Porque as pessoas, elas ouvem, mas elas não praticam. Então, quando alguém vem fazer uma constelação ou uma mentoria, tanto comigo, com você ou com qualquer constelador, essa pessoa tem um problema que ela percebeu que é repetitivo na vida dela e que ela não consegue resolver. Então, ela nos procura porque aquele assunto dela é um assunto repetitivo. Não é um assunto que apareceu do nada. Ou ela tem uma doença, que é uma coisa repetitiva e que se instaura, ou ela tem um problema de atrair sempre o mesmo tipo de gente, ou ela tem sempre o mesmo tipo de problema no trabalho. Essa pessoa vai vir até nós para isso, para olhar para algo que ela sabe que é repetitivo, né? Então, os relacionamentos, eles são a melhor forma de autoconhecimento. Eu sempre digo isso, porque é no relacionamento que a gente vai exercitar o nosso saber, o nosso sentir, o nosso doar, o quanto tu tem capacidade de amar uma pessoa de verdade, quanto você tem capacidade de amar alguém, e não só receber amor. Quando eu acho que um relacionamento vem para tapar os meus furos, eu não tenho capacidade de amar a pessoa. Eu estou no relacionamento por ego. E aí pode acontecer qualquer coisa. Então, nesse sentido, eu entendo o relacionamento como algo que exige de nós um trabalho e exige de nós uma disposição. E amar é sim uma decisão. Então eu tenho inúmeros, eu tenho assim histórias gigantescas, assim uma quantidade gigantesca de histórias de pessoas que me procuram para melhorar relacionamento, ou me procuram por conta do problema das redes sociais, né? Então hoje esse é um problema real. Redes sociais é um problema real. E é um problema, só para você ter uma ideia, Vitor. Em 2016, saiu uma pesquisa nos Estados Unidos que 80% dos divórcios acabavam por conta do uso inadequado das redes sociais. E hoje, os dados no Brasil são 32%. Então, 32% é o percentual de relacionamentos que acabam por conta do uso das redes sociais. Mas em que sentido, Paula, esse dado ele surge? Qual é o uso inadequado que tem sido percebido? São dois: tempo e desconexão, ou seja, o casal usa redes sociais demais e esquece do outro. E o primeiro, na verdade, é traição. E o segundo é esse que eu falei. Ciúme, a pessoa começa a falar com outras pessoas e o namorado ou a namorada acaba pegando isso nas redes sociais, né? E assim, esse é um problema complexo. Ele não é um problema que a gente vai conseguir numa live falar tudo que se tem para as pessoas. Porque o que a gente observa hoje? Eu saio para jantar com meu namorado quase todo sábado, tá? E aí um sábado a gente foi num sushi. E a gente tem um combinado, que a gente larga o celular quando a gente tá junto.
Então, eu não moro com ele, e isso é um combinado nosso também. A gente resolveu que a gente não vai morar junto. A gente quer cada um na sua casa, porque eu já passei por um casamento e eu já, tipo, já atingi esse objetivo. Eu não tenho mais esse sonho no momento. Então, quando a gente está, eu e ele, a gente não pega celular. Porque isso também já foi motivo de ele me chamar a atenção, Paula, sai do celular. Porque a gente vive de redes sociais. Eu vendo na rede social. Eu preciso alimentar o meu Instagram. Eu preciso responder os meus clientes. Mas quando a gente está junto, eu deixo para não fazer isso, tá? Resumo da história. A gente chegou no restaurante, Vitor, a gente olhou para o lado direito, a gente olhou para o lado esquerdo e a gente olhou para frente. Todos os casais estavam um de frente para o outro no celular. Então eu fico me perguntando por que as pessoas acabam com esse tipo de comportamento. E aí eu fui pesquisar. Eu gosto muito de estudar neurociência. E essa é talvez um mestrado que eu faça, tá? Eu até estou vendo para fazer, é um mestrado ou uma pós, eu ainda não sei. E aí eu fui ver dados sobre o cérebro. Então é assim, quando você usa algo que gera em você serotonina, aquilo se torna um vício. Então, se você bebe todos os dias, aquilo vai gerar em você uma serotonina. Se você gasta dinheiro com roupa, isso vai gerar em você um prazer imediato. Então, a pessoa tem um desconforto e ela vai usar o celular, a comida, a bebida ou as compras para aliviar esse desconforto. Percebe? Ou a serotonina também pode ser adquirida com coisas simples. Tá dando eco? Que estranho. Só um pouquinho. Tem alguma coisa que tá dando eco no seu... Porque eu tô com o microfone, meu Não, microfone. tá, por enquanto tá tudo certo, Paula. A pessoa tá dizendo que tá dando eco, ó. Mas é bem suave. Não tô percebendo essa Não, o meu interferência. microfone... mas eu tô ouvindo isso. Gente, Entendi. deixa eu tirar. Eu vou tirar. Vamos ver. Isso pra mim não Vê se melhorou. tá, Não, pra mim, tá o quê? igual. Pra mim continua ótimo. Gente, eu não sei o que fazer. Melhorou um pouco? Sim, Tá. sim, tá ótimo. Então vamos lá. Eu tenho um desconforto, tá? E aí eu tenho um desconforto e eu vou buscar um alívio para isso. E eu busco esse alívio no vício, na compra. Tá. Deixa eu tentar. Será que eu tento reiniciar? Que às vezes dá um probleminha mesmo. Será? É, eu tento entrar e voltar novamente. Pode ser isso. Peraí. Veja, já aconteceu uma vez com uma convidada. O meu som ele tá ok? Dá para escutar bem? Vamos convidar a Paula novamente. Agora me conta uma coisa, vocês percebem nos relacionamentos de vocês que a internet ela tem influenciado? Vocês se deparam com esse tópico que a Paula falou sobre... voltou, Paula? Vamos ver. Voltei. Tá dando eco ainda? Ótimo. Ainda tá. Acha? Sério? Tem um. Ela tá falando que tá parecendo, tá ventando. Você tá num vento? Deixa eu ver se é o meu aqui, então. Parece que tem um vento. Não, pra mim tá ótimo. Mas e aí, pessoal? Aqui diz que melhorou, tá? Vou botar o fone assim, então. Bom, vamos lá. Então, gente, vou retomar aqui com vocês o que eu tava falando, ok? Nós temos um desconforto e nós buscamos sempre um alívio. Sempre. Isso é assim, com tudo. Ou na comida, ou na bebida, ou no vício, ou na compra, ou numa atividade física. Nós vamos sempre buscar esse alívio, tá?
Então, quando eu tenho um problema no meu relacionamento amoroso e eu tenho falta de comunicação com a pessoa e eu não consigo estabelecer essa conexão, imediatamente eu vou procurar algo que me ajude a melhorar. E se eu não tenho consciência, o que eu vou fazer? Eu vou para as redes sociais. Cada vez que dá um problema, eu vou para as redes sociais. E isso vai diminuindo a distância entre o casal. Aumenta, né? Aumentando a distância. E vai desconectando aquele casal daquilo que é o propósito. E não existe nada pior, Vitor, do que você estar com uma pessoa e a pessoa está o tempo todo no celular. Não existe nada pior para uma relação que você se sentir deixado de lado por causa de um telefone. Eu acho isso, e eu já experimentei isso com essa relação do meu namorado, que a gente tem um acordo. Aí eu paro de usar o celular e às vezes ele pega o celular dele. Quando ele está muito motivado com kart, que ele é praticante de kart, adora, e ele sai daquele kart lá, que correu um monte, fica lá tweetando com os amigos o tempo inteiro. E um dia eu experimentei sentir isso, sabe, sentir mesmo. E não foi nada agradável, foi horrível. E eu falei para ele, olha, agora eu entendo porque você me cobra. Porque eu tô no celular, porque você parece que tá ali e não serve para nada. Então, se a pessoa prefere estar comigo no celular, que valor eu tenho para essa pessoa? E aí, eu aconselho os casais a evitarem o celular, tá? Por quê? O que acontece? Presta atenção, Vitor, nisso. Se você busca sempre uma serotonina no celular, no Instagram, você dá uma atividade cerebral intensa para o seu cérebro. E o seu cérebro começa a viciar. Então, olha só, existe uma teoria que se chama Lei Webb. O que essa lei ela fala? Ela fala o seguinte, que para você criar uma rede neural no seu cérebro, você precisa fazer algo todo dia, com frequência e de forma intensa. E você vai criar a rede neural das redes sociais, do vício disso. E aí você não consegue mais sair desse lugar. Você está viciado naquilo. Você é uma pessoa doente. Me desculpa, gente, mas é isso que acontece conosco. O cérebro vicia nisso. Então, se eu não estou feliz na minha vida, eu pego a rede social. Se eu tenho um problema no trabalho e eu quero desopilar, eu pego a rede social. Entendeu? Aí você vai ficar viciado nisso e você não vai conseguir se conectar com o seu companheiro, com a sua companheira. Isso é um ponto que é o primordial. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que se a minha relação está com um buraco no meio e desconectada, alguém vai entrar no meio desse negócio. Vixe, Paulo. Já está aprofundando. Quando entra alguém no meio disso, é para equilibrar, porque a consciência da família não deixa, a nossa consciência do nosso sistema não deixa nada desequilibrar. E aí a pessoa começa a se conectar na rede social, a curtir fotos de outras pessoas. Se você é uma pessoa que fala com todo mundo, parece que atrai aquele negócio, daqui a pouco você tem gente dando em cima de você. E se a pessoa não está muito conectada com a sua relação, ela vai acabar buscando mais um pouquinho de serotonina. Ah, não tem nada a ver, eu vou responder isso aqui. Vai evoluindo, né? E aquilo vai evoluindo, daqui a pouco você está num lugar que você não gostaria de estar, mas inconscientemente você foi puxado para lá. E aí, se a sua namorada ou seu namorado ele tem um pouco mais de insegurança, ele vai querer ver suas redes sociais. Por mais que você apague, se você der a senha daquilo, isso vai acabar num lugar que não é legal. Então, as redes sociais, elas nos deram também a capacidade de nos conectarmos. E rede social não é só Instagram, tá, gente? É Facebook, é WhatsApp, é Instagram, é X, é o Telegram. São todas essas
todas essas redes, não é só o Instagram. E aí, a partir daí, não tem mais volta. Você pode perder um relacionamento porque você acabou nesse lugar que você nem queria, entendeu? Então, as redes sociais nos deram essa capacidade da gente reconectar com pessoas do nosso passado. E muitas vezes a gente encontra pessoas do nosso passado que são ex-namorados, ex-crushes, pessoas que foram importantes na nossa adolescência. E se você começar a falar com essa pessoa, você vai ativar uma região do seu cérebro que vai fazer você recordar uma coisa que na verdade já passou, é do passado e é ilusória. Isso traz para dentro da sua relação uma energia que não é boa. O outro sente, porque você tem uma relação com aquela pessoa, você tem uma conexão sexual e afetiva com aquela pessoa. A pessoa está no seu campo, isso é ressonância. Então, se você acha que você trai alguém ou tem contato com outras pessoas, essa pessoa nunca vai descobrir, ela pode não querer olhar para aquilo, mas ela sente que tem algo estranho, porque você também demonstra nas suas atitudes que você está esquisito. Eu já atendi muitos casais que tiveram problemas de traição por conta da rede social. Deu uma trancada. Esse tema ele está ativando o campo aí, pelo visto, né? Então, eu tive uma menina que eu acompanhei ela por um tempo. E o marido dela passava o tempo todo na rede social, o tempo inteiro. Então, quando chegava em casa, eles jantavam. E ele jantava com o telefone do lado, ele ia pro sofá com o telefone do lado e ele não deixava o telefone nem um minuto. Aquilo foi se criando uma coisa tão ruim que acabou que ela descobriu que ele estava traindo ela. Então, esse é um indício. Se você tem alguém que fica o tempo todo no celular e esse celular nunca fica em cima da mesa e essa pessoa mudou com você, isso é indício que essa pessoa tá com algum problema. Ela pode não estar traindo, mas que ela tá conversando com alguém, ela tá. Paula, eu acho que nesse sentido aí, quando a pessoa quer, não tem jeito, ela pode ficar o tempo inteiro ali na mesa também, parado. Mas o ponto que você entra é interessante. Vai mantendo aí, que daqui a pouco eu entro com mais. Você entrou numa polêmica já, né? Da indisponibilidade da pessoa. Exatamente. Então, algo aconteceu, e aí a gente conseguiu, nessa época, saber que os dois tinham uma participação nisso, e eles conseguiram restaurar a relação deles. Eles estão super bem hoje. Mas eles tiveram que recontratar toda a relação. Porque a traição, querendo ou não, era como se fosse um tsunami para a relação. E aí, o tsunami, você vai pegar o que sobrou ali. O que ainda tem de alguma coisa que ainda tenha dado certo, mas o tsunami, ele basicamente é um recomeço. E a traição, ela exige a traição, ela vem com uma fidelidade. Trair é você ser fiel à sua família de origem para trair a pessoa que você escolheu. Então, você traz a bagunça da família de origem para a pessoa que você escolheu, porque você se mantém muito mais fiel aos seus padrões familiares. Então, no fundo, mais no fundo, pessoal, já é interessante atentar nesse ponto, que esse tópico que a Paula entrou, né? Basicamente, ele vem... ele é fortalecido com as redes sociais, não é mesmo, Paula? Mas ele vem de um lugar muito mais profundo, ele vem de um vazio que existe dentro de você, de uma desconexão, de uma repetição de um padrão que também não começou com você. Ele vem de algum lugar. A internet, ela vem justamente para anestesiar, ela vem justamente para te manter inconsciente desse padrão. Mas para quem está de fora, para quem consegue enxergar essa dinâmica, ela é um problema muito sério. Isso é de fato um problema que eu vejo com muitas pessoas, né? Realmente você vai para os lugares, está todo mundo ali fazendo conteúdo, fazendo vídeo, mas cadê as interações reais? Pra você ter ideia, Paula, a coisa que eu mais gosto na minha vida é de fazer perguntas. Porque as perguntas, elas acessam o mundo das pessoas, elas são muito profundas. E quando a gente vê que um casal já não tem esse interesse de se comunicar, já foca ali no celular, já não tem esse diálogo, já
já não percebe o que faz o outro sonhar, que tem esse desejo de estar ali na relação, a relação começa a perder força. E é esse vão aí que vai surgir entre os dois, que abre esse espaço para terceiros, para qualquer outra coisa, para um vício, né? Para um problema. Então, hoje, o que você vê como imprescindível para criar essa reconexão do casal? Primeiro, para o casal, né? Agora a gente vai falar não de coisas superficiais, a gente vai entrar um pouco mais profundo. Primeiro, se você não tiver reconectado com seu pai e a sua mãe dentro de você, num processo muito interno, se você não estiver bem com essas duas pessoas, você não vai conseguir estar numa relação de forma saudável. Porque você vai passar o tempo todo projetando, o tempo inteiro. Mas me veio uma outra questão aqui, Paulo, eu vou ter que entrar, viu? Vai lá. Me desculpe se for indelicado, mas tem um ponto que é muito importante nesse quesito das redes sociais, que é a questão da intimidade. E dentro das constelações eu vejo, porque você teve um relacionamento anterior, e dentro desse relacionamento anterior aconteceram questões que hoje você traz e que até te desmotivam de ter esse contato mais prolongado, mas aí é que a gente fala, que eu percebo, né? Hoje as pessoas, não sei se é o seu caso, às vezes também pode ser um momento também, mas eu vejo que muitas pessoas elas têm medo dessa intimidade quando ela é muito profunda. E aí, quando a gente fala de relação, ainda mais você que é especialista nesse nicho, né? Relação, ela necessita dessa intimidade, porque são dois mundos, dois universos dançando em uma conjunção. E eu falei algo tão interessante no vídeo que eu postei, acho que antes de ontem, na quarta, que é sobre perceber que às vezes é um passo para frente para que o outro possa, é um passo para trás para que o outro possa dar espaço para frente. Então exige essa comunhão de vontades, né? Exige mesmo, às vezes, por isso que são polaridades muito distintas. O homem ele precisa desse espaço, porque às vezes a mulher muitas vezes, na maioria das vezes, né, das partes, elas gostam de contato, gostam daquele carinho, mas o homem às vezes precisa do distanciamento. Só que a gente precisa trabalhar esse vai e vem, assim como eu. Então, isso é que me deixa curioso, porque para relacionar-se, você precisa ter este ponto da intimidade em equilíbrio. Porque senão, justamente, qual é o objetivo da relação, né? De relacionar-se. Exatamente. Eu acho que essa intimidade, né, Vitor, ela vem com o tempo. Exato. E hoje as redes sociais, né, então até existe assim, quando a gente ainda não tinha rede social e lá atrás, muito arcaico ainda, muito arcaico ainda, né, lá nos nossos antepassados homídeos, quando a gente ainda era... Da época do UOL. Isso. Toda pessoa que era aprovada para entrar numa tribo, ela era aprovada quando as pessoas percebiam que ela tinha condições de fazer parte daquele grupo de pessoas. Então, tudo no nosso corpo e na nossa mente, nas nossas percepções, ela fala. Ela se conecta com a pessoa ou não. E as redes sociais não te possibilitam isso. Então, por isso que hoje a gente tem muitos relacionamentos que são fast foods. Eles começam em 15 dias, no outro mês ele acabou. Porque as pessoas não têm essa proximidade. Intimidade a gente não consegue em um mês, em 2 meses, em 3 meses, né? Eu tenho esse meu relacionamento, ele tem toda uma história, né? É bem bonito assim. Um dia ainda vou fazer uma live só para contar. Porque a gente, na verdade, se conhece faz 9 anos. E a gente teve 3 anos de namoro. Um namoro meio atrapalhado. Depois a gente ficou 4 anos separados. E a gente voltou, a gente tá 2 anos e meio, mais ou menos, juntos de novo. Então a gente sempre teve uma conexão que ela não se dissipou no tempo. Entende? Então é uma conexão que é assim muito forte, né? Nós dois, nós temos muita intimidade, mas a gente hoje optou por enquanto por não morar junto e nada disso, porque a gente ainda não chegou nesse lugar e eu não tenho pressa, né? Porque eu não quero ter que. E às vezes pode até ser um medo de eu ficar com a pessoa e daqui a pouco não dar certo, né? Porque eu, como já fui casada há 15 anos,
Eu conheço um pouco de relação e você é um bebê na minha frente. Eu já sou uma mulher de quase 50 anos, né, meu bem? Daqui 2 anos eu faço 50. Ah, Sim, então o que acontece é o seguinte: a gente, quando tem ela 30, traz vida para as pessoas, né? obrigada. Então, assim, mas essa é outra coisa que eu também não tenho problema, tá? Eu não tenho problema com idade. Eu Eu nem tô. sabia a minha idade, eu descobri agora que É, fiz aniversário. eu não tô, eu tô me lixando para isso, porque isso para mim é irrelevante mesmo. Eu não tenho problema com isso como mulher, né? As mulheres têm. Sim, Mas sim. uma coisa que você falou que eu acho muito pertinente aqui é que nós mulheres, ó, toda vez que tem uma constelação de casal, aonde que você acha que tá a treta principal? Com a mulher, né? Não, eu sei. Ai, vai por mim, que o homem é diferente, entende? O homem precisa desse espaço que você Ah, não. falou. Eu diz o que dá trito que. Não, no sentido da pessoa querer correr com o relacionamento, querer ficar muito em cima, sabe? Essas questões todas é muito da mulher. A mulher é muito mais emocional. O Sim, homem, ele demora mais para se vincular, né? Tanto que quando separa, a mulher, ela sofre tudo. 2 meses, 3 meses. O homem, ele demora para sofrer. Ele vai sofrer depois que a mulher tá bem. Isso é algo que eu percebo. Então, homens e mulheres são pessoas diferentes. Não é nem certo e nem errado, mas são diferentes. Então, o próprio Bert dizia isso, que o homem, ele é diferente da mulher e que a mulher ela tem um outro tipo de funcionamento. Ele fala isso em vários livros. A mulher, ele tinha que tratar ela com mais amplitude, com menos objetividade. Então, normalmente a mulher sai mais fora do lugar do que o homem. A mulher, ela tem essa coisa de ficar olhando para tudo que acontece na família dela, de origem, sabe? Com raras exceções, os homens são assim, mas a grande maioria, tá? Então não dá pra. não. Na grande Óbvio. maioria. Até O porque homem, quando o ele. homem se torna assim, ele sai do lugar dele. Isso, o homem, ele é mais terra. Ele puxa a mulher. A energia vem com ele pro chão. A mulher, ela é. Ela tá sempre assim, entendeu? Hum. Então ela tem mais essa facilidade de sair do lugar dela dentro de uma relação do que o do homem. O homem ele é mais objetivo. Então o que eu quero te dizer é o seguinte, que nós precisamos sim de intimidade. A intimidade é muito importante. Porém, todavia, entretanto, a individualidade também. Sim. Nós não podemos querer fazer da vida do outro a nossa própria vida, sem a gente ter as coisas que a gente gosta sozinho. Então, quando eu falo que a gente tem que ter uma conexão com nosso pai e nossa mãe, a gente não é uma conexão só com pai e mãe, mas também é uma cura do quê? Do tipo de relacionamento que meu pai e minha mãe tiveram, né? De saber aquele tipo, aquela forma de se relacionar, ela pode sim vir a ser também minha se eu não cuidar, a minha consciência. Que eu faça as pazes com esse casal, como casal, não só como pai e mãe, Vitor, não só como pai e mãe individualizado, mas o quanto eu olho para aquela mãe e aquele pai e eu admiro aquele casamento deles ou eu condeno. Porque existem duas formas da gente repetir padrão. Ou eu nego e tento fazer tudo diferente, e mesmo fazendo tudo diferente, eu acabo atraindo alguém parecido com pai e mãe. Ou quando eu faço tudo diferente, não atraio alguém parecido, eu atraio alguém completamente diferente, muito provavelmente se a relação não vai funcionar muito, na grande maioria, porque eu não consigo me apaixonar por um exemplo que eu não tive. Eu preciso ter essa conexão no exemplo para eu poder buscar fora. Então eu preciso me curar o tempo inteiro. Então se eu estou bem com a minha mãe, que é a primeira mulher que me ensina a amar, eu vou olhar para o outro e também vou amar. Quando eu me apaixono por alguém, isso homem e mulher, a gente está se apaixonando pela mãe da gente, né? A gente se apaixona pela mãe. O amor que nós temos com aquela criança ali de 4, 5 anos que olha para a mãe e diz: Nossa, minha deusa, né? Tanto a menina quanto o menino, a gente aprende a se apaixonar por alguém com a mamãe. Então, todas essas questões são importantes para que a gente tenha um relacionamento saudável. A minha disponibilidade para amar alguém vem dessa minha relação com a minha mãe. Então, se você tem amor interrompido, por exemplo, você não vai estar disponível para esse homem.
E amor interrompido é uma das coisas mais, que, assim, é o trauma que mais impede as pessoas de amar. Às vezes a pessoa tem isso, ela não sabe. Sabia que eu sou especialista nisso, né? Eu vou escrever até um livro. Ah, é? Sim, Sobre o amor interrompido? eu tenho amor interrompido, né? Eu Acho que fiz o meu todos caminho, nós, né? né? Não, mas o amor interrompido daqueles, né? Que você interrompe no sentido de não ter mais contato com a sua mãe, é um amor interrompido muito forte. Acho que, inclusive, uma dessas forças do seu, no âmbito empresarial que você atuou tanto tempo, né, vem dessa questão de desconexão com a mãe atrás, né? Porque Exatamente. eu vejo que muitas pessoas que tiveram dessa dificuldade, elas criam uma camada de força muito grande. Uhum. E aí elas projetam isso nos relacionamentos, na escolha delas profissional. Agora, voltando para esse tópico dos relacionamentos, agora sobre os homens, né, falando mais especificamente, o que eu vejo é que o homem, ele consegue definir se ele quer ter um relacionamento com a pessoa muito rápido, por mais que ele te enrole 4 a 6 meses, tá? Não estou defendendo, tá? Só para ficar bem claro. Mas o homem consegue ter essa percepção muito rápido. Então, quando o homem começa a investir tempo, começa a investir dinheiro, começa a investir energia, você pode ter certeza que ele quer algo. Pode ter certeza que ele está interessado. Agora, se você começa a ver muita fuga disso, começa a ver muito joguinho, começa a ver muito espaçamento, essa decisão foi o que eu falei. Ele já decidiu inconscientemente que ele não quer. E aí sim, ele pode te enrolar. Não é 6 meses, pode enrolar a vida inteira, pode casar com você, mas essa escolha já foi tomada lá atrás. E isso acontece, não é coisa da minha cabeça. O que eu vejo de questão de relacionamento é porque essa decisão foi tomada lá atrás, só que ela não foi verbalizada, não foi conversada. E aí, justamente, celular, internet, traição, qualquer coisa vai ser uma fuga da pessoa para ela encontrar uma válvula de escape de algo que ela não trabalha em si. E isso, pessoal, é para todo ser humano, tá? Não é só em relacionamento, não. Quando a gente tem uma dificuldade de olhar para alguma questão nossa, o que é o caminho mais comum e cômodo, que nem a Paula falou, é você buscar algo que vai te anestesiar, algo que não vai te colocar em contato com a dor. E a internet, ela justamente vem para isso, né? Para ela amortizar a vida real, para que a gente se conecte com realidades comparadas, com coisas que a gente vê nas redes sociais, com pessoas que são distintamente diferentes de muitas vezes que a gente de conectar no mundo real, né? Na vida real. Então a internet tem esse papel. Ela naturalmente ela vem com um potencial grande de cocriação de realidade. Só que aí você fica tão inserido naquele ambiente que aí você vai perdendo justamente esse ponto de contato consigo mesmo. Ela se tornou naturalmente o seu caminho. Então, para sair disso, que nem a Paula está falando daquele casal, eu vou falar para vocês que quando acontece uma traição é muito difícil, tem que ter muita força, e isso que eu aprendi dentro da constelação. Que quando há um tipo de traição, qualquer tipo de traição, não estou falando especificamente de conversa, de contato com outra pessoa, não. A traição, ela vem para mostrar essa indisponibilidade. Mas será que o casal, ele tem essa maturidade para trabalhar isso? Porque não é culpa só de um. Não. É esse que é o problema que a constelação vem jogar na nossa cara. É 50% para cada um. E aí vem outra questão, 100% de responsabilidade pela sua escolha. E aí, a partir desse acontecimento, que é o que a Paula falou desde o início da live, eu achei bem interessante, que são os combinados. Você é fiel aos combinados que você tem frente a você? Não, isso eu não permito, isso eu não aceito. E foi outra coisa que a Paula falou também, que é a escalada dos acontecimentos. Se você não tem essa imposição de limites dentro de você, se você não tem isso bem definido, as coisas elas vão escalando, elas vão tomando proporções cada vez maiores. E aqui não é a internet que é o problema. Isso aqui se tornou um abuso e você não percebe. Porque o abuso é a falta de combinados. Na verdade, o abuso ele é um desequilíbrio de algo que talvez não tenha sido combinado. Então, quando você vem com a pessoa que você está junto, estabelece um combinado, faz algo daquilo para ser válido para ambos,
vocês precisam se manter fiéis. E aí a fidelidade é justamente o pertencimento à relação. E isso aqui é coisa de adultos, né, Paula? É honrar o contrato que você tem com aquela pessoa. Que não é um contrato que você assina, mas é um contrato que você combina e ele é velado. Mas ele pode ser alterado. Se você achar que aquilo não está te fazendo bem, vocês entram num acordo e vocês alteram. E uma coisa, Vitor, que você falou aqui, que me fez eu lembrar de uma outra coisa importante, tá? Meu querido, eu sempre falo para as pessoas assim: parem de se comparar com os casais que vocês enxergam dentro das redes sociais. É tudo fake. Aquela foto, ela não vale mais depois que foi tirada, porque muitas vezes aquele casal tá em crise e tá tirando uma fotografia que nem verdadeira é, entende? Então a gente sempre tem que pensar que a minha foto que eu bati hoje, ela não retrata mais uma realidade. Então aquela foto, ela é uma foto do passado. A pessoa que eu sou agora, ou aquele casal que é agora, ele não existe mais. Aquela foto já foi, já passou. Muitas vezes a gente olha para os casais da internet e a gente fica comparando a pessoa que tem um relacionamento com você que não tem um relacionamento, ou você que tem um relacionamento que está com alguma dificuldade com aquela outra pessoa que está tirando uma fotografia, mas a gente nunca sabe o que acontece entre quatro paredes. Outra coisa, Vitor, muito importante, e que hoje a gente também criou isso como uma cultura, se você for perceber, muitos casais famosos discutem suas separações, traições e etc, e preferências, né, na internet. A gente viu agora há pouco tempo a Cíntia Chagas e o namorado quebrando uma pauleira terrível entre eles, porque acabaram jogando na internet um monte de informação íntima dos dois, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que tento e procuro usar as redes sociais com muita parcimônia, porque eu não gosto muito que as pessoas saibam da minha vida. Eu não sou uma pessoa que fica me exibindo das minhas coisas, né? E tanto que eu tinha dois perfis, um pessoal e um profissional, e eu acabei com o pessoal. Eu tirei todos os amigos, avisei, não vai mais ter isso aqui, tirei todas as fotos e acabei com o perfil. Hoje eu tenho somente aquele que vocês veem e que não tem nenhuma foto minha com nada, nem com meu filho, nem com amigos, nem com meu relacionamento. Às vezes eu posto um stories, mas eu realmente direciono tudo apenas para o profissional, porque eu não quero ter tempo para ficar alimentando redes sociais. Eu realmente decidi isso como uma forma de me manter mais no hoje, saudável, né? Então, eu preciso sempre estar percebendo quanto as redes sociais estão me fazendo bem ou estão me fazendo mal. Ou quanto as redes sociais estão me tirando das pessoas. Eu estou sendo retirada das minhas relações quando eu passo o tempo inteiro no celular. Eu não estou vendo o meu filho. Eu tenho um filho de 15 anos de idade, nem acredito que ele já está com essa idade, mas ele passa o tempo todo no celular. Então, assim, essa nova geração, que é uma geração bem jovenzinha, ela vai ter problema na lombar, eles vão precisar fazer cirurgia, é sério. Isso já tem dados científicos, porque eles passam o tempo todo desse jeito, né? Eles vão ter um problema na cervical de desgaste, né? De lordose. Então, a gente tem coisas boas e maravilhosas nas redes sociais. Eu acho que hoje a gente tem acesso à informação, acesso a pesquisas, acesso a tudo. Isso nos ajuda, mas nós precisamos dar limite e não o contrário. As redes sociais não podem nos dominar. Nós é que precisamos ter esse equilíbrio. E sim, o que eu acho no final das contas, Vitor? Que a rede social, dentro de uma relação amorosa, ela é apenas uma bengala para aquilo que já não está bem. Eu acho isso, né? E eu queria sugerir aqui para vocês eu não sei se você já viu, um filme muito bom, que faz a gente pensar muito nessa nossa forma moderna de hoje, de viver, que se chama Her, né? Que é um filme que tem
no Amazon Prime, que eu assisti no final de semana passado com meu namorado, se chama Ela. Assistam esse filme. Esse filme é espetacular, tá? Eu não vou dar spoiler, mas eu quero só falar para vocês aqui que ele fala da inteligência artificial nos relacionamentos amorosos, Interessante. tá? Basicamente o nosso tema, né? É Her o nome, tá? Em inglês, Her. Ela, É. isso. Ó, a Mercy, já assistiu Mercy? Perícia. Merice. Eu achei maravilhoso o filme, me fez pensar muito nisso. Então, eu acho que a gente precisa sempre estar muito presente para saber para onde a gente quer levar o nosso relacionamento. Sim. Porque se nós não soubermos isso, nós não vamos, de forma alguma, ter sucesso em nada. E sabe o que acontece, Vitor? Uma coisa que a nossa geração, ela tem, que é nova, que é o seguinte: nós não sabemos amadurecer um relacionamento, de verdade. Porque a gente fica apaixonado por uma pessoa de até 2 anos, mais ou menos, e depois disso, quando perde essa serotonina no cérebro, a gente precisa resgatar o porquê que a gente ficou com aquela pessoa e o que aquela pessoa tem que é admirável para mim e que eu posso manter uma relação. Portanto, o amor verdadeiro é uma decisão, Vitor. É uma decisão. Ele não vem de graça. Ele não é algo que vem porque eu sou uma pessoa boa e mereço. Não. Ele vem de um trabalho muito profundo, muito sério, de uma maturidade de querer estar num relacionamento. É uma escolha. Porque a partir desse momento que o cérebro volta ao normal, é uma escolha permanecer do lado de alguém. Sim. É uma escolha. E é uma caminhada, né? Uma construção, tanto nos dias bons, nos dias ruins. É algo interessante que você trouxe, a questão dos objetivos. Se não tem objetivos na relação, primeiro que você tem que ter objetivos individuais. Isso aqui precisa ficar muito claro para as pessoas. Porque se você não tem objetivos individuais, se você não tem sonhos, você está buscando no outro preencher algum vazio. Você espera que o outro preencha as suas expectativas. E isso vale até mesmo para pessoas que querem ter filhos e depois os filhos não conseguem para a vida, porque eles têm que ficar entre a relação dos pais. Porque os filhos se tornaram a vida dessa pessoa. E muita gente não quer soltar, não quer deixar a vida caminhar. Então perceba a importância dos objetivos individuais dentro de uma relação. Sonhar, almejar algo, ansiar, ter desejo pela vida. E isso aqui é muito importante. Eu vou me aprofundar um pouquinho mais antes da gente encerrar. Segundo ponto, objetivos em comuns, foi o que a Paula trouxe. Se a relação não tem um caminhar para algum lugar, ela acaba. Fica fraca, aí os outros entram. Aquele vão, ele surge novamente. O pertencimento da relação, ele acaba, porque os objetivos estão sumindo. Por exemplo, o que são objetivos em comum? Ter filhos é um grande objetivo. Morar juntos é um grande objetivo. Ir ao cinema é um objetivo. Sair para jantar é um objetivo. São escolhas. Perceba a construção, por mais simples e pequena que possa parecer, isso vai criando esse ambiente para a relação. E aí você vai tendo esse desejo de estar com essa pessoa. Mas eu queria voltar, antes de passar a palavra para a Paula para falar sobre isso, eu queria que vocês vissem que a relação de casal, ela é a instituição que mais, assim, digamos, deu certo, ainda dá certo, ao longo das eras que nós tivemos, se eu posso falar assim. Por quê? Você já viu que muitas pessoas tentaram fazer trisal, essas coisas, e não dá certo. Eu dentro da minha perspectiva de constelador, eu sei que tem constelador que fala coisas diversas do que eu falo. Né? Eles permitem essa entrada de um terceiro, eu sou totalmente contrário, porque senão alguém está recebendo menos ali na relação. E é importante que seja uma conjunção de vontades a relação de casal. E agora, por que eu estou falando isso? Porque a relação, pessoal, é um lugar onde você pode se sentir seguro para ser quem você é.
E quanto mais seguro de quem você é, o ambiente onde você está com aquela pessoa, mais você está. Agora eu vou me aprofundar porque eu gosto, agora eu gosto de falar disso. Fazendo a vontade do seu pai do paraíso, que depois que eu li Urântia, né, Paula? Né? Depois que eu li esse livro incrível, eu vejo que tudo na nossa vida gira em torno dessa vontade de nós estarmos conectados com esse mundo espiritual, mas fazendo deste plano material algo que tenha sentido. Então, o relacionamento foi a melhor, assim, o melhor caminho para que a gente construa isso dentro de nós. Então, quanto mais você conectado com aquela pessoa que você escolheu, que você se permite ser quem você é, que você tem os seus objetivos, que o outro também tem os objetivos, que um é masculino e o outro é feminino, que ninguém é melhor do que ninguém, as coisas tendem a caminhar para um lugar melhor. Desafios, eles sempre vão fazer parte. Intimidade faz parte? Faz também. Mas o casal que consegue crescer junto dentro dessa caminhada da vida é que vai se consolidando e fazendo algo mais duradouro. Mas depende da sua escolha. O que você quer para a sua vida? O que você espera de uma relação? O que é uma relação para você? O que você viu lá dos seus pais? Era uma relação? E aí são perguntas, né? É isso. E, Vitor, esse negócio que você falou sobre por que que a gente quer ter um relacionamento amoroso, isso é algo biológico, isso é instintivo. Nós sempre vivemos em grupo, sempre na vida, a humanidade ela sobreviveu porque ela tem relacionamento entre as pessoas. São os relacionamentos que fazem as pessoas sobreviver. Então, relacionamento, como dizia Bert, em tudo para ele, tudo para Bert era vida e morte. Então, relacionamento amoroso fazia com que as pessoas elas pudessem se manter por mais tempo vivas, né? Então, num ambiente hostil, ela precisava do outro. E ok, a gente está numa sociedade moderna que diz que a gente precisa aprender a ficar bem sozinho. Eu já fiquei um tempo sozinha e já pude lidar com as minhas próprias questões, e ficar sozinho é muito mais fácil do que estar numa relação, Exatamente. né? Porque a pessoa às vezes diz, mas eu tô carente, eu gostaria de ter um relacionamento e não tenho. E depois, quando ela tem um relacionamento, ela percebe que ela só vai projetar aquela mesma carência dela sozinha no outro. E aí começam a dar os problemas, né? Os problemas de relacionamento. Então, estar numa relação é sim um caminho para encontrar também a espiritualidade. Sim, sim, total. É um caminho onde a gente pode escolher ter filhos. Ter filhos é um objetivo? É, mas se a pessoa não quer ter esse objetivo, ok, não tenha, não é obrigado. Mas um filho sempre vai te tornar uma pessoa melhor. Quando a gente tem filho, a gente começa o casal principalmente, começa a se libertar do próprio ego. Então, você está com alguém hoje, para quê? Essa é a pergunta. Para que você tem uma relação? Para quê? Essa é uma pergunta que a gente... E para que você quer ter uma relação? Então, dia 9 e 10 de novembro, eu tenho um workshop sobre relacionamento amoroso e amor, né? Que é o workshop dentro da formação. E esse é um que sempre tem muita gente. Eu sempre acabo tendo 30, 35 pessoas, é presencial. E eu sempre falo para as pessoas, vocês continuam vindo aqui para saber por que vocês não têm relacionamento, ou por que vocês podem, ou como pode melhorar o relacionamento. Quando, na verdade, o que a gente precisa é ter autoconhecimento. Só eu me conhecendo bem, curando as minhas questões e colocando luz no meu inconsciente, eu vou saber qual tipo de pessoa eu quero para mim. E como essa pessoa que se aproxima de mim, ela vai sim ou não ter a ver comigo. Que se eu sou cego, qualquer um chega perto de mim, Vitor. Uma pessoa carente, ela é predadora de pessoas oportunistas. E a gente olha hoje para o mundo está cheio de relacionamentos que são relacionamentos abusivos. E isso não tem idade, tá, Vitor? Não tem idade. Não tem idade.
Isso não tem a ver com pessoas novas, mais velhas. Todas as pessoas que se relacionam vão ter sempre um obstáculo, um problema, porque você está convivendo com uma pessoa que ela ama diferente, inclusive. Eu disse hoje para uma cliente minha, nós temos que parar de condicionar o amor das pessoas. Então, eu quero que o outro me ame desse jeito, mas ele não ama você desse jeito, ele ama você de outro jeito, né? Por que eu quero condicionar como uma pessoa me ama? Por que tem que ser dentro das minhas regras? E que regras são essas? Da onde elas vêm? Por que você exige isso do outro? Às vezes a pessoa tem um jeito de amar que é diferente. Ela gosta de conversar, é o jeito dela amar. Às vezes ela gosta de ter mais carinho, de dar mais carinho, é o jeito dela amar. Às vezes é dando presentes para a pessoa, levando a pessoa para lugares, querendo a companhia da pessoa o tempo todo. Isso depende, e a gente precisa cuidar essas condições que a gente põe. Eu tenho um professor meu que ele fala uma frase que eu acho ótima, que ele diz assim: no momento em que você exige do outro algo dentro de uma relação, a relação acaba. Isso é uma coisa que o meu namorado, ele me ensinou muito, viu? Eu cresci muito com essa relação. Não exija de mim nada. A pessoa precisa querer estar com você. Ela precisa querer ir para o lugar aonde você está querendo ir também. Ou ela precisa perceber e comunicar para você: eu não quero ir lá, mas por você eu vou. Pode ser? Pode. Então tá, o que mais? Então vamos fazer o seguinte: esses dias eu fui num lugar que meu namorado não queria ir, mas eu tinha que ir, ele sabia que era importante para mim, ele foi comigo. Só que ele falou assim: temos como voltar às 16 horas? Sim, eu acordei isso com ele. Então ele abriu mão de ir no lugar que ele não queria e eu abri mão de ficar até a festa fechar. E aí a gente se encontrou. Chegou 10 para as 4 da tarde, ele falou: vamos embora. Eu falei para ele: às 4 da tarde a gente vai. Então fica tudo bem, porque a gente compensa um ao outro. Esse equilíbrio, entende, Vitor? É importante. Agora, quando eu ajo apenas do meu ego, querendo que o outro atenda as minhas necessidades o tempo inteiro, eu não estou olhando para outra pessoa, eu estou olhando só para mim. E você olha para sua namorada, para o seu namorado, para o seu marido, para sua esposa, você olha para as necessidades do outro, ou você fica focada só ou focado só nas suas necessidades? Querer ouvir o outro, Vitor, muitas vezes a pessoa não tá bem e aquilo é uma encheção de saco pro outro, mas você senta, respira fundo e ouve a outra pessoa. E tem jeito de falar, sabe? As pessoas também não foram educadas em conversar com o outro. Olha, você no celular o tempo inteiro faz eu me sentir uma pessoa não interessante. Essa atitude me bate em mim e fica parecendo que eu não sou importante para você. É diferente de dizer: você é um escroto e fica o tempo todo no celular. Ou você não me dá bola, você não me atende. Você isso, entende? É a forma com que a gente se comunica com o outro que faz toda uma diferença. Eu não me sinto bem quando você faz isso. Parece que eu estou aqui e você não quer estar comigo. Então, a nossa comunicação é assim, é desse jeito. Como eu me sinto com a sua atitude. E eu também ouço como ele se sente quando eu não atendo o que ele espera de mim. E eu tenho que estar disponível para ouvir isso. Isso também é estar disponível para um relacionamento. Sabe? Vitor, é tanta coisa que senão a gente vai ficar aqui a noite toda. Com certeza. Isso aqui é papo para um workshop, para um curso, para um ano inteiro, para uma vida inteira, né? Porque relacionar-se é uma construção, é um acordo de vontades, e querendo ou não, sem o diálogo, né? Sem essa comunicação que nem a Paula falou, sabiamente,
a relação não avança. Sem você também se posicionar, falar aquilo que você sente, você também sempre vai permitir só os avanços do outro e vai se desconectando também daquilo que você busca. Então, sem dúvidas, Paulo, acho que fica muito claro para as pessoas a necessidade dessa conversação, a necessidade de perceber que não é só amor que também mantém uma relação, não é mesmo? Não é. E a necessidade da gente poder estar ali. Um acordo, não tem jeito. E se tem duas vontades, a gente precisa construir. Não é algo só de um, senão esse um se sobressai e a gente sabe que dá problema depois. Paula, quero te agradecer pela sua presença aqui hoje. Sei que a gente poderia falar por horas sobre esse assunto. Me convide, Vitor, me convide. Me convide quando você quiser, é só agendar e a gente pode fazer uma live, sem problema tem nenhum. vários tópicos para falar, inclusive a gente pode depois falar um que é polêmico dentro da constelação, de fato é a traição. A traição, ela não é só no ato de você já fazer a ação, né? Ou então, às vezes, uma conversa. Ela envolve pequenas coisinhas que vão acontecendo, como eu falei, da maturidade, de saber, às vezes, reatar um relacionamento, enfim, tem vários tópicos. Então, Paulo, sinta-se também sempre à vontade para me convidar. Fale para as pessoas como que elas podem te achar, sobre o seu workshop que você vai lançar em breve. E você é sempre muito, muito bem-vinda aqui. Sua energia é sempre muito gratificante. A Paula, pessoal, a gente se conectou, né? Eu não falei disso hoje, mas a Paula finalizou uma mensagem do universo que foi imprescindível para o meu relacionamento. Teve um diálogo acerca dessa mensagem. Então, você é realmente uma ferramenta de cura utilizado por este poder. Eu sou o que eu falo, que eu sou apaixonado, porque, de fato, eu me descobri nesse caminho através das constelações, e através das constelações eu me conectei com essa busca de novo desse divino. Então, Paula, continue sendo essa pessoa e fale aí o que você tem no coração aí para o pessoal, algum recado. Vitor, primeiro que eu admiro muito, eu admiro muito o seu trabalho. Você é um moço, né? Perto de mim é um moço bem mais jovem. E eu vou te chamar de um moço jovem, eu acho que é melhor, assim. Você cada vez fica mais maduro naquilo, porque a gente vai vivendo, a gente vai amadurecendo. Você teve uma vida, uma história muito bonita com isso, né? E quando a gente se conectou, que foi uma coisa muito louca, né? Porque eu sonhei com o Vitor e recebi um recado para ele. E eu fiquei pensando, mas será que eu vou mandar isso para esse moço? Ele vai achar que eu sou doida. E eu fiquei uns 3 dias com aquilo. Eu estava indo para pós-graduação na Hellinger e não parava de me perturbar aquilo, sabe? E você vinha e a pessoa, ou sei lá quem, o campo, falava assim: você tem que falar isso para ele. Aí eu mandei uma mensagem pro Vitor no direct do Instagram e depois de uns 10 dias o Vitor me respondeu todo assim, meio estranho, pensando. E a gente começou a conversar e ele falou: Paulo, isso faz todo sentido, você tem razão. E a gente começou então a ter mais contato e conversar bastante e estamos aqui. Então, isso significa que o mundo, a vida e essa vida que a gente vive aqui, nada é por acaso. Nós não viemos parar aqui porque a gente tem sorte ou azar. A gente não nasceu na família que a gente nasceu por sorte ou por azar. A gente não é filho e filha da mãe e do pai porque aquilo foi cuspido do universo. Nós não passamos pelas coisas que nós passamos na vida por acaso. Nada nesse mundo é por acaso. Nós nos conectamos com as pessoas através de um grande campo de informação, um campo mórfico, que é um campo de cura, é um campo de troca. Então, no meu caso e no seu, é um campo de troca, né? Então, é muito lindo isso, é muito bonito. A gente tem que entender essa beleza por trás disso. Então, quem dirá os relacionamentos amorosos? Relacionamento amoroso não tem nada de por acaso. Eu não conheço as pessoas por acaso. Ninguém entra na minha vida assim, do nada.
Tudo tem um propósito. Vocês podem me achar no Instagram, eu faço lives 3 vezes por semana sobre diversos assuntos. Na verdade, hoje dia 10 de março, eu lanço outro produto, para consteladores também, para ensinar consteladores a fazer constelação individual, como eu faço, que é uma forma que eu aprendi e funciona bem. E os meus workshops, tirando esses, são todos presenciais em Porto Alegre. Então, quem for gaúcho vai ter que vir aqui. Mas é basicamente isso, Vitor. Agora eu vou fazer o meu planejamento do ano que vem. E aí depois eu vou ter talvez novidades aí, porque eu amo estudar, adoro a teoria sistêmica, a constelação familiar mudou a minha vida. E eu vejo essa mudança acontecer na vida de todas as pessoas todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. O que eu quero deixar aqui para vocês de uma mensagem final? Amar é uma decisão. Se você tem dificuldade em tomar essa decisão, busque a causa raiz do porquê você está indisponível. Busque a causa raiz do porquê você não tem sucesso dentro da sua relação de casal. Busque respostas. Não, você merece ter uma vida melhor, ter um bom relacionamento, ser feliz, você merece. Todos nós merecemos. Muito obrigada, Vitor, pelo convite. E a gente vai falando e quando tu precisar eu tô aqui, tá bom? Muito obrigado, Paula. Deixa eu também concluir, porque me veio um insight aqui, já que você é a pessoa dos insights. Deixa eu falar algo que me veio e eu preciso também falar para as pessoas. Nós estamos vivendo, pessoal, uma das eras, por mais que a gente sinta uma certa facilidade nas coisas da vida, né? No dia a dia, de se locomover, de ter acesso à internet. Essa é uma das eras mais difíceis que nós estamos enfrentando. Por quê? Ao mesmo tempo que nós temos uma facilidade de várias formas, né? Pedir iFood, não sei o quê, a gente já não constrói, não fortalece muitos conhecimentos dentro de nós. E nós estamos vivenciando isso por meio das gerações. As pessoas estão crescendo de uma forma superficial, mais fraca. Então, quando a gente absorve isso, quando a gente faz disso um sentido da nossa vida, quando a gente crê com o coração e impacta outras pessoas por meio desses ensinamentos, mais a gente leva e deixa um pouco desse legado para as próximas gerações. Porque as pessoas precisam disso. Elas precisam se reconectar com esse desejo da vida. Porque a internet é algo bom? É. Mas a vida mesmo ela não acontece na internet. Ela acontece dentro de você. Na forma que você traz esse colorido para a vida. Como você olha para o mundo, para o outro. Isso precisa ser trabalhado. E isso exige coragem. Então, muito obrigado, Paula. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente hoje. E nos vemos semana que vem. Sigam a Paula, por gentileza, né, pessoal? Porque ela é incrível. E ela fala muito de relacionamento. É algo que a gente precisa mesmo trabalhar para ter um pouquinho mais de leveza. É verdade. Um beijo, querido. Beijo, Fica bem. Paula, e gratidão. Nos vemos em Imagina. breve. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.